Oi, gente! Bem-vindos ao Turno Win, onde as coisas ficam ainda mais sinistras. E aí, gente, como vocês estão? Eu tô péssima, em depressão profunda. Hoje aconteceu uma coisa extremamente horrível comigo. Na verdade, está acontecendo uma coisa horrível comigo, porque enquanto eu estou gravando, na Cinemateca, que é muito perto da minha casa, tá tendo uma exibição de Frankenstein do Guilherme Del Toro na mostra de cinema e eu não consegui ingresso. Na verdade, eu fui até lá de tarde, eles falaram: "Ah, vai começar a vender 1 hora antes do filme começar". Lá estava eu 2 horas antes do filme começar. E falaram: "Não, acabou a tarde, que isso". Ou seja, eu podia ter comprado a hora que eu estava lá. E agora eu tô com o maior FOMO do mundo, porque o filme que eu mais quero assistir tá passando do lado da minha casa. E eu não tô lá. Mas tudo bem, minha hora vai chegar de assistir esse filme. E vocês não estão aqui pra me ouvir reclamando, vocês estão aqui pra ouvir relatos. Então vamos ao primeiro relato da noite. Nossa, tá passando um avião aqui faz tanto tempo. Parece que tá abrindo um portal, uma fenda no espaço-tempo. Eu só tô ouvindo aquele barulho que fica depois que o avião vai embora. E não para. Esse relato veio com o nome A Faculdade Assombrada. Como se fazer faculdade já não fosse ruim o suficiente, essa ainda era assombrada. E a Turner que mandou falou pra eu chamar ela de Jasmine, porque essa é a flor preferida dela. Olha que coisa linda. Então, vamos pro relato da Faculdade Assombrada. Eu tenho 21 anos e moro em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Desde pequena, sempre tive experiências sobrenaturais, principalmente em casa, pois moro numa esquina onde tem muitos acidentes. Ai, que bad. Que coisa horrível. O sobrenatural sempre rondou minha família, e hoje venho contar sobre a faculdade onde já trabalhei, no centro de São Bernardo. É uma faculdade conhecida aqui na minha cidade, então eu não vou revelar o nome dela, mas quem é daqui sabe qual é. Trabalhei na biblioteca de lá e, para ficar mais fácil de entender, eu vou explicar como é. Tem 2 portas de correr grandes como entrada. Logo do lado, na esquerda, fica a mesa de atendimento. Um pouco mais no fundo, na esquerda também, fica as mesas de estudo e os computadores. E à direita, as estantes com os livros. Tendo isso em vista, vou contar alguns relatos que presenciei lá. É uma biblioteca assombrada. É um clássico da literatura. Sei lá que literatura, mas é um clássico. Comecei a cursar química nessa tal faculdade no ano de 2023. E logo surgiu uma vaga para estagiar na biblioteca deles na parte da manhã. Eles têm 2 unidades que ficam em 2 ruas que se cruzam. Então eu trabalhava lá de manhã na unidade 1 e estudava, ainda estudo, à noite na unidade 2. O emprego lá era bem tranquilo, mas o ambiente tinha um clima pesado. Várias vezes, durante os 2 anos que trabalhei lá, ouvi passos correndo no teto de uma ponta a outra na biblioteca. E sempre quando eu estava sozinha. Lembrando que a parte que fica a biblioteca não tem nenhum andar em cima. Eu sempre via vultos, às vezes entrando ou saindo, ou escondidos entre as estantes, e ambos eram quase diários. Enquanto eu trabalhava nesse lugar, fiz várias amigas. Uma delas sendo a Vicky, nome fictício, que é estudante de pedagogia e é sensitiva. A mediunidade dela é bem aflorada. No dia em questão era final de semestre e a biblioteca estava cheia, pois as provas estavam chegando. Lembro que deixei a Vicky sentar comigo na minha mesa e a gente ficou conversando aos sussurros para não atrapalhar ninguém. Papo vai, papo vem, surgiu o assunto sobrenatural. E dentre várias outras experiências, eu contei das coisas que eu via e ouvia na biblioteca. Então, vejo o olhar dela se fixar na porta atrás de mim. Suspirando, eu pergunto: tem algo atrás de mim, né? Nossa, mas que tranquilidade, né? Jesus. Ao passo que ela sente com os olhos ainda fixos e arregalados. Eu sinto que aquilo se aproxima e fica bem nas minhas costas, perto do meu ombro esquerdo. Vicky me pergunta o que estava sentindo. Imagino eu que queria testar como estava a minha mediunidade, pois eu já tinha comentado sobre esse meu lado mais sensível com as coisas do outro lado. E ela apenas confirmou tudo. Que ela via uma garota bem atrás de mim. Ai, eu tô com uma sensação ruim de que tem alguém atrás de mim. Ai, que horror. Tem ela atrás de mim.
que ela via uma garota bem atrás de mim, que tinha olhos pretos e achava que podia ser uma parente minha. Ainda estava meio impressionada, e então eu sentia um arrepio e uma sensação como se alguém mexesse no meu cabelo. E minha amiga disse que estava vendo a mesma coisa. Então, num sussurro exasperado, ela disse: Jasmin, cruza as pernas ou sei lá. A garota quer sentar no seu colo, e se ela fizer isso, ela não vai embora. Rapidamente eu cruzei as pernas. A garotinha não ficou muito mais tempo lá, mas então eu senti uma mão enorme na parte de trás da minha cabeça. A Vicky parecia ainda mais apavorada, e seus olhos se voltaram para algo acima de mim. Veio uma imagem na minha mente. Algo preto, grande, com os olhos vermelhos. Perguntei, com medo da resposta, se era isso que ela via, e ela assentiu. Ainda aconteceram várias pequenas coisas, e então a Vicky agarrou meu braço, pálida como um papel, e disse que sentia algo pegando no seu pé. Ela usava um all-star rosa e conseguíamos ver claramente, a olho nu, o tecido do tênis afundando e voltando, como se realmente tivesse alguém ali apertando o calcanhar dela. Depois que tudo se acalmou, ela ainda pediu para eu investigar sobre crianças que morreram na minha família para saber mais sobre essa garota, e que seu nome começava com a letra A. Nunca fui atrás de saber quem era e nunca fiquei tão aliviada com o fim do expediente como naquele dia. Ambas as unidades da faculdade têm vários quadros, que eu, pessoalmente, acho lindos. A unidade 2, inclusive, tem os andares nomeados com artistas famosos como Dalí, Tarsila, Van Gogh. No pátio da unidade 1, tem um pequeno cubículo onde, em tese, é um espaço reservado para troca de livros. Lá tem apenas uma mesa e cadeiras de plástico, e um quadro grande na parede onde tem uma garotinha. Nessa ocasião, eu estava no meu intervalo e topei com Vicky e outra amiga nossa, e acabamos sentando nesse cubículo. Lembro de falar algo sobre o quadro da garota, que deveria ser antigo, dadas as roupas dela, e também de dizer que ele me causava arrepios. Assim que piso lá dentro, sinto o cheiro de coisa velha. Comentei sobre isso e perguntei se elas também sentiam, pois ainda não tinha me ligado que era algo sobrenatural. Vicky respondeu: É claro que aqui tem cheiro de coisa velha. Olha só esse quadro. Aqui tem esse cheiro por causa dela, com certeza. Reparou como é só aqui dentro e lá fora não sentimos nada? Curiosa e um tanto descrente, resolvi testar. Do lado de fora não dava para sentir nada, mas era só pisar lá dentro e o cheiro de coisa velha era tudo que eu conseguia prestar atenção. Tentamos ignorar a situação e conversávamos normalmente, mas eu não conseguia focar direito e me perdia no que dizia. Suspirei ao ver Vicky olhando para algo além de mim. É a garota da pintura? Perguntei e ela disse que sim, que estava parada no canto perto da saída, mas que tinha algo além dela, que ela, por algum motivo, se recusava a descrever. De saco cheio, pedi para sairmos de lá, e foi o que fizemos. Conversamos até o fim do meu intervalo, e antes de voltar para a biblioteca, Vicky me encarou por longos segundos e apenas disse: Posso orar por você? Naquela pergunta, sabia que tinha algo de muito errado, mas que nem ela diria e nem eu sabia se eu gostaria de ouvir. Uma vez, eu estava fechando a biblioteca para ir embora, quando vi alguém entrando, pelo canto do olho, que eu tinha certeza ser um homem. Ao me virar, para informar que o atendimento já havia encerrado, me espanto ao perceber que não tinha ninguém ali além de mim. Um arrepio percorreu minha espinha e eu tive a mesma sensação da noite anterior, em que ouvi uma voz masculina me chamando por uns 5 minutos, enquanto todos estavam dormindo. Hoje em dia não trabalho mais para a faculdade. Estou estagiando na minha área, mas ainda estudo lá e me lembro de que o lugar tinha, e tem até hoje, fama de assombrado entre os funcionários de ambas as unidades, como vultos, vozes e até o avistamento da falecida dona. Meu Deus! Meu terror começou quando você falou que você faz química. Ai, eu tenho fobia. Mas eu não sei por que, lendo esse relato, eu tive muita sensação de ter alguém aqui no meu ombro. Eu só sei que não tem porque eu tô vendo aqui na câmera, mas eu tô muito com a sensação de que tem alguém atrás de mim. Essa sensação é horrível. Eu não quero mais. Leva embora. Inclusive, eu tô lendo isso com a perna cruzada, porque agora vai que alguém quer sentar no meu colo. Novo medo desbloqueado, um espírito sentar no meu colo. E o segundo relato veio com o nome Plantão Noturno na UTI Pediátrica, e óbvio que isso chamou a minha atenção pra um caralho.
E eu queria falar que esse podcast chama Turno da Noite, porque além dele ser o meu turno da noite, porque eu trabalho CLT durante o dia, eu tava. E além de ser por causa da música da Lucy Day com as Night Shift, que é, tipo, uma das melhores músicas que existem, e foi ela a inspiração maior. Mas quando eu pensei, ai, Turno da Noite, eu tava conversando com meu pai e ele falou: tudo que tem pra acontecer de estranho normalmente acontece no turno da noite. Então, então esse relato tem tudo a ver com o turno. E vamos pro relato da Laura. Turno da noite na UTI pediátrica. Sou enfermeira e trabalho há 2 anos em uma UTI pediátrica no período noturno, em um grande hospital. Sempre fui uma pessoa muito alheia ao plano espiritual e muito racional. Logo, quando entrei nesse setor e as funcionárias mais antigas diziam sentir ou ver coisas dentro da UTI, eu só ria e não me impressionava com nada. Especialmente com a história de uma garotinha chamada Anne, que tinha falecido há mais de 10 anos no leito 363, vítima de tuberculose, e que permanecia por aqui, levando embora para a luz crianças internadas no leito onde ela morreu. Já começou com uma energia baixa. Baixa. Vamos combinar. UTI pediátrica já deve ser um lugar tenso, triste pra um caralho. Um lugar com muito sentimento triste, muita energia ruim. Nossa UTI tem 16 leitos dispostos em forma de U, de forma que o balcão da enfermagem tem a visão de todos os monitores, que apitam o tempo todo. Porém, os leitos das pontas são os pontos cegos. Ou seja, ainda que eu possa ver ou ouvir o monitor, há alguma dificuldade em visualizar a criança em sua cama. Justamente por isso, os casos mais graves ficam bem na frente do balcão. Assim, qualquer intercorrência ou mudança é percebida instantaneamente, deixando os casos com baixa gravidade nos leitos das pontas. Estranhamente, muitas crianças morrem no leito 363. 363. Eu vou falar 363, que fica mais bonito. Ainda mais estranho, porque lá ficam aquelas prestes a ir embora para casa, com quadros de saúde resolvidos. Em uma noite, durante o meu horário de descanso, eu estava naquele estágio pré-sono, quando ouvi bem próximo ao meu ouvido: o garoto do 370 vai morrer agora. Não houve dúvidas que alguém havia dito isso. Eu não estava sonhando. Pela nitidez da voz, o arrepio pelo meu corpo e a sensação de que havia alguém perto de mim. Mas não havia. Levantei assustada e corri para o salão da UTI, olhando todos os monitores. E as outras 4 funcionárias que estavam de plantão comigo já estavam no leito 370, onde o monitor não parava de apitar. Quando cheguei, a criança que estava ali estava acordada, rindo, e procuramos o problema do monitor que apitou descontroladamente, apesar dos sinais vitais estáveis. Quando me virei para sair e retornar ao balcão para notificar o defeito no monitor, vi de relance uma menina entre 5 e 7 anos, de camisola, o cabelo loiro emaranhado e com sangue escorrendo da boca, saindo do leito 363. Imagem condizente com todos os relatos de Anne, a maior lenda dessa UTI. A imagem não condizia com nenhum paciente internado ali, sobretudo daquele leito, onde uma bebê de apenas 4 meses se recuperava de um resfriado. A menina desapareceu de repente e, com medo, chamei uma colega para verificar comigo. Ao chegar no leito 363, a bebê não respirava, não tinha pulso. O monitor cardíaco indicava ausência de batimentos ou respiração, e apesar da sua pele já ter um tom azulado, o corpo ainda estava quente. O seu monitor nunca apitou, ao contrário daquele que apitou sem qualquer sinal de perigo. Quando a hora da morte foi determinada pela plantonista, o monitor voltou a fazer seus sinais sonoros de alerta. Me perturba pensar: por que eu seria avisada da morte de uma criança que estava bem para depois encontrar um bebê morto? Porque eu vi aquela menina sair do 363 justo quando o monitor sinalizava outra intercorrência. Ali, eu entendi que a Anne não é um espírito do bem, não é luz e que gosta de pregar peças. Escrevo isso do meu horário de descanso. E desde esse dia eu torço para nunca mais ouvir ou ver a Anne. Mas estou sozinha e deitada, sentindo arrepios e sentindo que tem alguém do meu lado. Você já ouviu falar em pedir demissão? Eu acho que é uma boa solução. E nossa, mesmo que não fosse uma história sobrenatural, né? A morte de um bebê é uma coisa tão
tão triste e que eu imagino que seja tão frequente em uma UTI pediátrica. Eu acho que, mano, tem que ter uma saúde mental, muita terapia, muito apoio, muita rede de apoio pra conseguir aguentar um trabalho assim. Com espírito, sem espírito, mas com espírito fica ainda pior, né? A Anne deve ter raiva das crianças que continuaram vivendo e ela não. E aí ela morreu sentindo raiva e agora ela tá presa aí, levando as crianças com ela pra parar de sentir inveja e raiva. Eu nunca quero nem entrar numa UTI pediátrica. Quem dirá trabalhar, fazer plantão noturno. Meu plantão noturno é aqui, ó, no meu escritório, com meu microfone, lendo umas coisas horríveis. Isso é o máximo que eu quero fazer de plantão noturno na minha vida. E neste clima triste e fúnebre, encerramos o episódio de hoje do Turno Win. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. E eu vejo vocês amanhã, na mesma hora e no mesmo lugar.